Chegando ali então na quinta, 17 de outubro, a lua cheia. Bom, lua cheia, gente, é o melhor momento, é o melhor período para expressar, para vender, para fazer lançamento, para aparecer. Então não é mais o momento para você ficar quietinho ou olhando assim seu planejamento ou prospectando, já não é mais. É aquele momento que você vai mesmo para as cabeças, vai mesmo para o campo de batalha, vai fazer o seu show. Então é palco, lua cheia é sempre palco. Então é aquele momento de mostrar. Por isso que a gente fala que é o melhor momento de vender, de lançar. E como a gente tem uma lua cheia no signo de Carneiro, estamos no eixo ali de Carneiro-Balança. É um eixo que fala da individualidade versus parceria. Portanto, é uma ênfase muito forte nesses assuntos de clientela, de individualidade versus cliente, sua estratégia de competitividade, como é que você mostra sua individualidade, como que você mostra seu pioneirismo. Se você é pioneiro em algum ponto, é o momento de mostrar, é o momento de falar, é o momento de aparecer com essa questão ali do seu negócio. Tá bom? Outra coisa importante é que estamos falando também de todo o setor empreendedor. Carneiro, Áries, é o signo que trata do empreendedorismo, dessa individualidade nos negócios, principalmente. Pessoas que têm um trabalho de uma empresa, marca pessoal, por exemplo, que depende muito da sua pessoa, da sua individualidade. Você não está vendendo um produto, você vende um serviço. Então, toda a sua natureza entra aí, toda a sua pessoa, sua personalidade, sua energia, tudo isso entra. É excelente esse período para mostrar quem é você, mostrar qual é o seu trabalho, como é que você compete. Quando eu falo compete, não é no sentido ruim, mas no sentido que, se estamos no mercado de trabalho, estamos todos numa competição de certa forma. Não é verdade isso? Quando você, consumidor, vai buscar um serviço ou um produto, você não faz pesquisa, você não pede orçamentos, você não faz uma análise, você não compra a primeira coisa que aparece na sua frente, ou pelo menos não deveria. Então isso, competitividade. Quem está ali no mercado te mostrando um orçamento, aí passa para o outro orçamento, o consumidor vai analisar todas as questões. Não é só preço que envolve isso, principalmente serviço. Então essa lua cheia no signo de Carneiro facilita você estar à frente do seu negócio, mostrando isso. Mostrando, então, onde você é diferenciado, qual é a sua estratégia de competitividade, sua individualidade e até sua agilidade de estar à frente. Então, prestem atenção que é uma excelente oportunidade para você agir. Não é o momento, nem é semana para você ficar quieto num canto esperando. Nada de esperar. Aliás, lua cheia num signo que não espera, estamos falando de Carneiro, gente, o primeiro signo, aquele que tem o ímpeto, o impulso de ser primeiro, de ir na frente. Então, é o momento de mostrar, de ir na frente, certo? Vamos aproveitar isso. E agora, gente, vamos lá compartilhar, vamos colocar aqui, compartilhar a tela com vocês. Então, olha que legal, gente, a gente tem aqui, você que está me acompanhando desde aí do princípio que eu comecei a passar, a compartilhar a tela com vocês, que também é um recurso que eu venho usando não faz muito tempo, você sabe que eu mostro aqui para vocês exatamente esse andamento das fases lunares, que é o melhor jeito da gente ver. Então, semana passada, o que eu mostrei para vocês? Mostrei a Lua numa posição aqui, ó, em Capricórnio, que é onde vai acontecer a Lua crescente agora. A Lua crescente agora está aqui em Capricórnio, tá? Fazendo ali, ó, a quadratura com o Sol. Isso é a Lua crescente. Depois vamos ter na Lua minguante outra quadratura, mas aí é minguante. Então é o quarto crescente, é o quarto minguante. Mas quando a gente fala da Lua cheia, olha lá o que acontece. A gente tem a Lua num signo, no caso o signo aqui, ó, de Carneiro, o signo de Áries, tá? A posição dela aqui no zodíaco. E fazendo ali a oposição ao Sol, que está no signo de Balança, fica até ingressar aqui no próximo signo do mês, que é o signo de Escorpião lá na frente. Então, gente, a Lua cheia é aquele momento do ápice do ciclo. É aquela fase, como eu falei antes, que tudo vem à tona, tudo está à mostra, os nervos e emoções estão à flor da pele. É sempre um período que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as nossas decisões, com as nossas ações,
porque sempre é um momento mais passional, tá? Então, qual é a minha proposta para vocês? Se observem nesse período como você fica, porque cada lua cheia, gente, acontece em um signo. E lógico que o signo, ele dá o colorido, ele dá a qualidade daquela fase. Mas a fase cheia é fase cheia. A fase cheia sempre traz uma informação da fase. A fase cheia é o transbordo do copo. É a hora que acabou, transbordou aquele copinho, não dá mais para ficar organizando coisas. Por isso que, normalmente, é um momento também de maior tensão, porque os nervos estão à flor da pele. Agora, vamos raciocinar comigo aqui. Uma lua cheia que já traz todas essas características e acontece num signo que é pavio curto, é um signo muito pavio curto, gente. Então, qual a tendência? A tendência é a gente realmente ser muito reativo, é tendência a conflitos. Portanto, uma lua cheia no signo de Áries, no signo de Carneiro, é realmente um desafio de conflitos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a tendência é a gente querer se precipitar, seja numa ação, numa decisão, e com isso faz a gente ser muito individualista, tomar frente, não deixar o outro falar, não esperar a pessoa, não ter paciência. Então, o pavio curto que eu falo é isso, a falta de paciência, irritabilidade. Então, são as tendências desse mapa, as tendências dessa lua cheia. No entanto, gente, a gente tem 2 agravantes, e por isso que eu coloquei o mapa para você poder visualizar. A gente tem os 2 agravantes, que são as quadraturas de Marte e Plutão a essa lua cheia. Então, se você agora olhar, estender o seu olhar, vamos olhar outros pontos desse mapa. Então, a gente tem Marte aqui, no signo de Caranguejo, fazendo oposição a Plutão, né, que está lá no finalzinho de Capricórnio, vai estar se preparando para ingressar definitivamente aqui em Aquário. Temos essa grande quadratura aqui. Portanto, temos a oposição e as quadraturas de Marte e Plutão envolvidos nessa lua cheia. Então, vamos acrescentar a atenção, vamos acrescentar um elemento de um pouco mais de atenção. Se a lua cheia em Áries já pede uma atenção justamente porque aumenta a reatividade, a falta de paciência, a questão de irritabilidade maior mesmo, aumenta isso. Com Marte, que é o próprio regente dessa lua cheia, e Plutão, que tem bastante similaridade com Marte nesse quesito, né, de pavio curto principalmente, e de força mesmo, de radicalismo, muitas vezes muito radicalismo, a tendência é os conflitos escalarem em termos mundiais, em termos também, se já existe um conflito em andamento na sua vida, é uma tendência a aumentar esse conflito. Então, atenção, porque tudo que a gente já está num conflito, tudo que já está difícil, esse mapa traz uma possibilidade com esses aspectos, a gente fica muito individualista, muito imediatista. Então não é uma boa semana para a gente querer tomar decisões assim muito precipitadas. Não é uma boa semana para tomar decisões de vida, tentando resolver tudo que você não resolveu o ano inteiro nessa semana. Não é. Porque toda a energia está muito intensificada. Então, qualquer decisão também pode ser tomada nesse calor da emoção, ou no calor da paixão, ou no calor da confusão, do conflito. E aí não vai ser uma decisão racional, uma decisão equilibrada, como o próprio Sol em Balança pede. E os aspectos positivos, eles estão ajudando o quê? A trazer conhecimento, a trazer essa tendência de diplomacia. Então, gente, é uma semana para usar os bons aspectos e ponderar. Não para você achar que você tem que tomar a decisão da sua vida ou do ano de 2024 na semana da lua cheia em Carneiro, com Marte e Plutão fazendo quadratura ali. Tudo bem isso? Entenderam como é que a gente vai lidar com essa semana? A gente vai aproveitar as oportunidades, ler os sinais que estão nas entrelinhas, porque os bons aspectos são aqueles que eu falei na análise. São os aspectos que trazem aumento de conhecimento, aumento de repertório intelectual, traz a possibilidade de conhecer, de trocar, de não ficar muito fixo, sabe, num único ponto. Não é uma semana boa para ficar fixo ali num único ponto da sua vida. Ao contrário, pulverizar as coisas. Júpiter está no signo de Gêmeos, faz um ótimo aspecto com o Sol, faz um ótimo aspecto com a Lua. Então, Júpiter está bem nessa lua cheia, ele está muito bem posicionado aqui, dando aspectos, dando energia positiva para o Sol e para a Lua.
E Júpiter fala do quê? De otimismo, de olhar para frente, de fazer um movimento expansionista, um movimento de abertura e não de fechamento numa única direção. Tem que ser assim, senão não é bom, sabe? Tem que ser dessa forma. Se não está comigo, está contra mim. Essas posições são as posições radicais, que estão como desafio no mapa. E Júpiter está falando, bom, não pode não ser bem assim. Vamos estudar melhor, vamos trazer conhecimento, vamos expandir a nossa mente para olhar para várias direções e talvez até olhar para um futuro que hoje não está acontecendo e não estou vendo. Por isso que eu falei do imediatismo, tem que tomar cuidado com decisões imediatistas. O outro aspecto positivo que eu falei antes também é a posição de Netuno nessa história, com Vênus muito bem aspectado e também com Marte. Então, outro aspecto que ajuda a fazer um movimento mais expansionista. Netuno e Júpiter são muito parecidos nesse movimento de amplitude de visão e aumentar as conexões, aumentar os contatos, as oportunidades. Não está dando certo com aquela pessoa, você está lá meses tentando fechar um negócio com aquela pessoa e está fixado, tão fixado que ficou obcecado. Esse tipo de comportamento é que não está favorável. Então, deixa de lado aquilo, olha para uma outra direção. Isso é Netuno-Júpiter. Olha para uma outra direção. Veja aquela situação sob uma outra perspectiva, sobre uma outra lente, sobre uma outra face do processo, para você enxergar coisas que você não tinha enxergado até agora. Quando a gente está muito obcecado com uma coisa, a gente não enxerga mais nada ao redor. Às vezes as oportunidades e às vezes a solução daquilo está passando do nosso lado, mas a gente não vê, de tão fixado que você está naquilo. Tem que dar certo, é aquilo que eu quero, está no planejamento de 10 anos atrás, eu quero que dê certo agora. Entende o que é um radicalismo, às vezes uma fixação? Isso é o desafio. Então, tudo que a gente fica muito fixado, a tendência é não chegar a nenhum lugar, porque a tendência é escalar o conflito, ficar cada vez mais enraizado no problema e, portanto, não aproveitar essas oportunidades que estão ao nosso redor. São sinais que às vezes a gente não vê. Então, tenha fé, ou seja, Netuno traz a ideia de acreditar, tenha fé em outras coisas, não é deixar esperar cair do céu, porque não vai cair do céu, mas acredite que ao redor existem outras possibilidades, e às vezes muito melhores do que aquela que você está tão obcecado, querendo aquilo, tá bom? Então, quando você tem essa coragem, né, essa ousadia, que é um tipo de coragem também, a gente tem mais. Se você aproveitar essa energia de iniciativa, de ação, Marte traz isso, ação, iniciativa, pioneirismo, o próprio impulso, mas esse impulso estiver alinhado com uma perspectiva mais espiritual, eu digo espiritual não religioso, mas espiritual no sentido de conectar com coisas maiores do que aquele nosso mundinho do dia a dia, que aquilo, às vezes a gente vê aquele problema que virou um elefante na nossa frente, e é um problema que não é tão grande, mas ficou grande, porque a gente só olhou para ele e deixou ele crescer. Então ele escalou, como eu falo aqui, escalou o problema, de tão obcecado que eu fiquei com aquilo. Quando a gente tem esse tipo de ousadia, como Marte sugere, a gente extrapola ali, transcende. Quando você transcende, você é essa energia espiritual que enxerga coisas onde ainda não existe, mas você ousou visualizar, enxergar essas questões. E aí, como num passe de mágica, como eu falei no início aqui da astrovisão, como num passe de mágica, que a gente sabe que não é, aparecem coisas. Então, esses são os sinais, muitas vezes, as oportunidades que às vezes a gente não percebe, porque fica muito preso na picuinha, naquilo que está lá imediato, no probleminha que virou um problemão. Então, a proposta da semana é essa, vamos elevar o nosso pensamento, ou seja, elevar os olhos para o horizonte, olhar mais a distância, mais distante. Então, quando você olha com mais dessa maneira, você está ampliando a sua visão, ou seja, você está se dando o direito de sonhar. E muitas vezes dando o direito de sonhar é quando você atrai as oportunidades para realizar aquele sonho. Mas se a gente está só olhando o probleminha do dia a dia, cadê a capacidade de sonhar? Você anulou tudo isso, ou seja, anulou os aspectos bons da semana. E aí, gostou das dicas?
Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que pode influenciar na sua vida e nos seus negócios.